Alguma vez você já se perguntou se os animais vão ou não para o céu? Normalmente, quando a gente tenta saber um pouco mais a respeito disso, a gente consegue três respostas. A primeira é que é impossível saber isso em vida, afinal a Bíblia não fala explicitamente acerca desse tema, o que é uma resposta aceitável, porque o papel da Bíblia não é descrever como é o céu, por mais que ela faça isso em alguns momentos. A segunda resposta é que ao morrerem, os animais simplesmente deixam de existir porque supostamente eles não teriam alma. Eu já vou explicar os problemas com essa linha de raciocínio. E a terceira resposta, que é de longe a pior de todas e a mais absurda de todas, se baseia em um raciocínio completamente equivocado, que pensa assim, por exemplo, o requisito primário para alguém ir para o céu é aceitar Jesus. Os cachorros não têm essa capacidade de aceitar Jesus. Logo, todos eles iriam para o inferno. Olha que absurdo, né? Mas por favor, sejamos sóbrios. E hoje eu queria trazer uma quarta resposta para essa pergunta, me pautando em informações que a Bíblia traz, é claro, porque seria muito fácil vir aqui com uma ideia tirada do bolso e inventar uma resposta do nada que não te edificaria em nada, não é verdade? Então vamos ver o que de fato as escrituras dizem a esse respeito. Mas antes, lembra de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar se você já teve algum animalzinho que faleceu ou se você alguma vez já teve essa dúvida. Não é segredo para ninguém que o plano original de Deus era com que tanto os animais como os seres humanos nunca tivessem saído do Jardim do Éden. Eu não quero ficar chovendo no molhado aqui, mas vale a pena a gente relembrar como realmente se deu a criação dos animais. Então, abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 20 a 31. A minha tradução diz assim: Disse também Deus: Encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então, Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: Produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aí agora entra a criação do homem, Deus sujeita os animais a Adão, só que lá no versículo 30 e 31 acontece uma coisa interessante. Leia aqui comigo. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, logo aqui no começo, a gente já elimina a possibilidade dos animais serem criaturas sem alma. Porque lá em Gênesis 2, onde a gente tem uma outra descrição da criação divina, no versículo 7, o homem também ganha esse fôlego de vida e se torna um ser vivente. E como a gente acabou de ler aqui no capítulo 1, versículo 30, os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão e também todos os outros animais, o texto aqui ele é escrito de uma forma exemplificativa e não de uma forma taxativa, tem esse fôlego de vida assim como o ser humano. Outra coisa interessante da gente pensar é todo o cuidado em que Deus teve para criar os animais, cada um de acordo com as suas espécies, vendo que ficou bom, que ficou muito bom, trazendo a Adão depois todas as espécies para que ele nomeasse cada uma delas. E é inegável o peso que o pecado teve em toda a criação. Mas se o Senhor fez um plano de redenção tão perfeito para o ser humano, um plano de redenção tão completo para toda a humanidade, será que ele se esqueceria mesmo dos animais? Será que ele acabaria, ceifaria as almas dessas criaturas? Ou então as jogaria no inferno? E mesmo se a gente partir do princípio egoísta, que o Éden foi feito para que Adão se deleitasse, afinal Éden significa deleite, né? Ainda assim, os animais teriam sido colocados lá para que o homem os aproveitasse.
ficasse. E um céu sem animais seria uma coisa bem esquisita, né? Eu já vi muito jovem na internet não querendo ir pro céu, com medo de teoricamente estar todo mundo de branco ou todo mundo pelado ali, em uma planície de grama sem fim, onde todo mundo fica em pé ali, um olhando pra cara do outro. Então olha a ideia que vem sendo implantada pelo mundo na cabeça das pessoas. É uma coisa completamente absurda. É óbvio que o céu não é assim, mas isso é uma profanação, né? É uma profanação. Oséias 4:6 já dizia: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mas ainda assim, será que todo esse cuidado que Deus teve com os animais foi só no Éden e depois ele simplesmente os esqueceu? Na verdade, não. Até mesmo na lei mosaica, na lei que Deus passou para Moisés, ele deixou algumas normas acerca dos animais. Como, por exemplo, lá em Êxodo 23, versículo 5, que dá algumas ordens ali a respeito de ajudar jumentos que estão sofrendo com a carga, que caíram no chão por causa daquela carga. Deuteronômio 22:6 também fala a respeito dos pássaros ali. E é curioso a gente ver que mesmo com a importância que o sábado, o descanso sabático tem na lei mosaica, inclusive nos 10 mandamentos ali, e quem violasse esse mandamento poderia ser apedrejado. Mas lá em Lucas 14, versículo 5, Jesus fala para os fariseus: ora, se um de vocês tiver um boi e esse cair em um poço no dia de sábado, qual de vocês não iriam socorrê-lo imediatamente? Então, se até mesmo o ser humano, cruel do jeito que é, socorreria o seu animal até mesmo no descanso sabático, será que Deus, que é puro, que é perfeito, não teria cuidado com a sua criação? Provérbios 12:10 também fala que o justo cuida dos seus animais. E Deus não é justo juiz? A gente não sabe que ele é misericordioso? Tem, por exemplo, o caso de Nínive lá no livro de Jonas, onde ele teria que profetizar acerca da destruição dessa cidade como juízo divino pelas suas iniquidades. E depois de muita batalha, Jonas vai lá e profetiza contra eles. Mas a cidade se arrepende e se converte dos seus maus caminhos, deixando Jonas ali todo deprimido, né, na aboboreira. E lembra o que Deus fala para Jonas depois da cidade ser poupada? Vamos ler aqui o capítulo 4 do livro de Jonas. Ele tem 11 versículos, então ele é bem curtinho, dá pra gente fazer isso de uma forma bem dinâmica aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em seu extremo por causa da aboboreira. Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e ela se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calamoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. O peso espiritual dele devia estar muito grande, né? Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Então Deus está falando aqui. Se a gente tem tanta compaixão até mesmo das coisas que nós não criamos, não teria Deus compaixão dos animais que ele mesmo criou? Deus não trata a sua criação levianamente. Sempre que ele traz um juízo, ele faz isso com pesar. E vale lembrar, inclusive, que os juízos nunca foram por causa dos animais, né? Sempre foram por causa do homem, por causa da iniquidade do homem. Os animais sofreram junto e sofrem todos os dias por culpa do nosso pecado. Vale lembrar que por 2 vezes o ato de cuidar dos animais foi dado ao ser humano. Isso aconteceu tanto na aliança adâmica lá no Éden, quanto na aliança noética, depois que Noé sai da arca. E mesmo assim, Deus ainda cuida dos animais, né? Eu queria ler mais alguns versículos aqui para mostrar isso de uma forma mais concreta para vocês. Vamos agora lá para o Salmo 36, versículo 6. A tua retidão é como as grandes montanhas,
e a tua justiça como um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas os homens e os animais. Os homens e os animais são preservados por Deus, né? Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Algumas traduções colocam todas as criaturas, né? E se a misericórdia dele está sobre todas as suas criaturas, sobre todas as suas obras, será que isso seria só nesse mundo? Salmo 50, versículos 10 e 11. Pois meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de colinas. Eles são todos de Deus, né? Lucas 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Nenhum deles está esquecido diante de Deus. Isso é Jesus falando, viu? Nenhum deles é esquecido por Deus. Agora, vamos partir para um alimento mais sólido. Lá em Isaías, no capítulo 11, a gente tem uma breve descrição sobre a era do milênio, né? Depois que Jesus volta e governa o planeta por 1000 anos. E é interessante ali nos versículos de 6 a 9, onde o lobo vive com o cordeiro, o leopardo se deita com o bode, o bezerro, o leão e o novilho pastam todos juntos, a vaca se alimenta com o urso, o leão come palha com o boi. Tem várias menções ali aos animais vivendo em paz entre si. Mas o curioso é no versículo 9, onde Deus fala o seguinte: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um leitor um pouco mais desatento lê isso aqui e a informação passa batida, né? Mas qual é esse santo monte? Esse é o Monte Sião. Tem diversas menções na Bíblia a respeito disso. Agora, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22, a gente lê isso aqui. Tendes, porém, chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Isso aqui é um exemplo, mas na Bíblia tem vários paralelos, colocando o Monte Sião como uma metáfora para a casa de Deus, uma metáfora para o céu, para Jerusalém celestial. E se a gente volta para comparar isso lá com Isaías 11, Isaías 65, 25 também, esse é um versículo que traz exatamente essa mesma ideia, a gente vê que sim, os animais estão presentes na Jerusalém celestial, ou seja, os animais, eles vão sim para o céu. E se por acaso você acredite que essas evidências não são o suficiente para comprovar isso, se pautando na Bíblia, a gente tem o próprio exemplo das Escrituras. Nós não temos nem informações nem evidências arqueológicas para comprovar a historicidade de 100% dos eventos bíblicos, porque afinal é muita coisa, é um livro muito antigo, mas ano após ano os arqueólogos encontram novas evidências e nenhuma delas vai contra a Bíblia. Nenhuma delas vai contra a autenticidade do texto sagrado. Todas elas vêm se mostrando e vão continuar se mostrando para sempre favoráveis à Bíblia, como por exemplo as ruínas da Babilônia, o palácio do rei Davi, o papiro de Pulver também, a tumba do faraó Tutmés III, dentre várias outras coisas. E a cada ano a Bíblia nunca é refutada, mas ela sempre é confirmada. Ou seja, mesmo que a gente não tenha comprovação histórica de 100% dos fatos descritos aqui, os achados arqueológicos que nós temos e que nós continuamos a ter todos os anos, eles favorecem a historicidade disso aqui. E o que nós temos já é muito mais do que o suficiente para comprovar a palavra de Deus. E com essa mesma lógica, mesmo que a Bíblia não fale explicitamente a respeito da salvação dos animais, pelo menos mais explicitamente do que a gente acabou de ver aqui com o profeta Isaías, ainda assim a gente tem informações mais do que necessárias para saber que sim, Deus reúne a sua criação. Ele não faz com que elas sejam mandadas para o inferno, nem faz com que eles deixem de existir simplesmente para criar outros animais lá no céu. Isso seria um grande desperdício, né? Isso seria também um grande descaso. E Deus não tem descaso com a sua criação. Deus sabe até mesmo o número de fios de cabelo que a gente tem na nossa cabeça, né? Eu aqui tô ficando cada vez com menos, mas Deus sabe de cada um deles. E caso você queira saber mais a respeito dos achados bíblicos que comprovam a sua historicidade, eu deixei um vídeo aqui a respeito de algumas profecias que já se cumpriram e que a gente tem como atestar a autenticidade delas, tá bom? Eu tenho também o vídeo da confiabilidade dos textos bíblicos, eu vou deixar os dois aí na descrição de qualquer forma, mas é basicamente isso, um vídeo um pouco mais curtinho aqui no domingo para vocês, né? Mas foi o que Deus tocou no meu coração para eu falar no dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você mande esse vídeo para alguém que tenha talvez perdido o seu animal de estimação ou que tenha ficado algum dia com essa dúvida. E lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, de comentar se você já passou por isso alguma vez na sua vida e que Deus o abençoe e até a próxima.